Olá pessoal, eu sou a Darlene do canal Darlene Crochê e no vídeo de hoje eu venho trazer aqui uma passadeira. Antes eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. E eu vou estar pesando primeiro essa peça. Essa peça, ela ficou gigante. A cliente me pediu uma medida de 1,90 por 65, só que ela passou um pouco. Eu fiz ela toda utilizando fio 6, ó, vou estar pesando aqui pra vocês. Ó, ela ficou bem pesada. Ela ficou 1,202 kg, ó. Eu vou estar abrindo aqui ela um pouco na mesa. Não vai nem ter como estar abrindo ela toda, porque a minha mesa aqui é pequena. Mas depois eu vou estar colocando ela aqui no chão pra vocês verem como que ela ficou. Eu vou abrir ela aqui um pouco na mesa e falar as cores que eu utilizei pra estar fazendo essa passadeira. Olha só como que ficou essa passadeira. Ela ficou bem grande, ó. Aqui ela tá dobrada. Aqui ela tá medindo 97, ó. E a largura, ela ficou por 72 de largura. Não tem nem como tá medindo aqui a largura, mas ficou bem larga. E a cliente queria 1,90 por 65, mas ficou bom o tamanho, eu gostei, porque aqui ela já descansou. Eu fiz essa passadeira ontem. Eu finalizei ela ontem, já eram as 9 horas da noite. Porque eu tive um problema nela aqui, quando eu tava fazendo ela aqui, que eu cheguei nessa parte aqui, ó, do caramelo, eu percebi que não ia chegar a medida e eu tive que desmanchar 6 carreiras e voltar aqui pra base e aumentar a base, ó. Aqui eu utilizei o oliva. Esse oliva aqui, ele tava fechado, ele é da Barbanfil, ó, verde oliva. Utilizei aqui o caramelo da Barbanfil. E esse aqui era uma sobra até pequena. Mas ainda me sobrou aqui um pouquinho, ó. Que eu só fiz 3 carreiras. E esse aqui, ele é o caramelo da Fial. Ele tinha mais. Ele tinha, eu acho que umas 300 e poucas gramas, talvez. Umas 200. E me sobrou isso aqui, ó. Era o que tinha mais. Eu fiz 7 carreiras com esse aqui. E essa passadeira aqui, a cliente me mandou uma foto de um jogo de passadeira lá do canal da Aranha Crocheteira, se eu não me engano, acho que é assim mesmo, Aranha Crocheteira. Ela me mandou um print que ela tirou, e lá era um jogo de passadeira. E eu procurei a videoaula lá no canal dela, não tem. Aí lá tem, ela deixa a videoaula lá do canal da Vanessa Artes Crochê, se eu não me engano. Aí eu vi lá. Só esse modelo aqui eu sempre faço ele, porém eu só mudo mais aqui o canto, ó. Mas como ela queria assim, eu fiz todo igual. E lá eu vi como que ela começava aqui, ó. Começava com 7 bloquinhos. Começa aqui com o ponto aberto, né? Aqui o bloquinho. E aqui vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz com 8, porque eu achei que como a passadeira ia ficar, era um tamanho grande, eu resolvi estar fazendo um bloquinho a mais. Mas que aqui, a outra parte aqui, ó, eu não mudei o tanto de carreira que ela faz lá. Lá ela faz 3 aqui no caramelo, lá no canal da Aranha Crocheteira. Na Vanessa eu acho que também deve ser a mesma, só que ela muda as cores que ela fez a videoaula. 3 aqui, 3, 3 e 3 aqui no final. Porém, aqui, como eu tava com medo desse verde não dar, ó, e foi o que mais sobrou, eu fiz aqui 3 no caramelo da Fial, fiz 3 aqui no caramelo da Barbanfil, e aqui eu fiz mais 4 no caramelo da Fial, ó, porque ele tinha mais, e eu achei que o verde não ia dar. Na verdade, eu fiz aqui 3 e 3. A única diferença é que eu aumentei um aqui e diminuí um aqui no verde, ó. Aqui no verde lá era 4, porque eram 3 de bloquinho e o bico aqui tombadinho, ó. E lá, se eu não me engano, ficou com 50 ou foi 55 a passadeira lá na Aranha Crocheteira. E no meu aqui ficou 72 de largura, ó. A dificuldade que eu tenho pra fazer esses tapetes assim, ó. Se eu for fazer o mesmo tanto de contagem lá, eu não consigo fazer, porque pra mim, ó, não tem como fazer, ó. Fica gigante, gigante mesmo. Aqui no caso, se eu for fazer um jogo de cozinha, eu vou ter que diminuir esse aqui, a base, na metade aqui, ó. E diminuir em cada um desses daqui, eu acho que eu só vou poder fazer 2 carreiras em cada, pra poder chegar a um tamanho de pelo menos uns 55 a 60, né? Mas a cliente me pediu desse tamanho, ó, e eu fiz. Aí, quando eu tava aqui nessa parte aqui, ó, eu percebi que não ia dar, porque quando eu cheguei nessa parte aqui, que eu já tinha passado aqui o caramelo, só tava dando 1 metro, acho que era com 1,49 m, ou era 1,55 m, era uma coisa assim.
pra chegar a 1,90, e eu sempre gosto de fazer um pouquinho a mais, ó, não ia dar. Aí eu tive que desmanchar, e aqui eu fiz mais 15 carreiras aqui, ó, pra poder chegar. Eu não contei o tanto aqui da base, não contei quantas carreiras eu fiz, mas foram muitas, ó. Foram muitas. E aqui na base eu fiz a carreira de bloquinho separado por 2 pontos altos. Na base eu sempre gosto de fazer assim, porque depois ela fecha bem. Como é uma carreira de ida e vinda, quando você vai fazendo aqui, no meu ponto ela fecha bastante quando lava. Fica bem fechado mesmo. Então eu fiz aqui com 2. Sempre faço, quando eu faço essa base, eu sempre faço com 2 pontos altos. Porque se eu fizer só com um de separação, quando lava, fica bem fechado, que às vezes não dá nem pra saber que tem uma correntinha aqui no lugar. E já aqui nas lateral, eu fiz toda separada por um ponto, ó. Só separei aqui por um ponto pra ficar mais fechadinho, ó. O meu ponto é bem grande. Porém, esses barbantes, eles estavam bem finos. O que tava mais espesso era esse aqui da Fial, ó. Esse verde aqui, ele tá bem fino. Ele é da Barbanfio. Geralmente eles não vêm, a espessura dele geralmente não muda. É só o cru que muda mais a espessura. Mas dessa vez esse oliva aqui, ele veio bem fino. Eu achei bem fino, ó. E ficou assim. Aí aqui depois da base foi feita, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, ó, pra chegar esse tamanho aqui, ó. E eu gostei bastante, bastante mesmo, porque ficou do tamanho que a cliente queria. Passou um pouquinho. Aqui, quando eu finalizei ela ontem, eu coloquei aqui no chão do ateliê e deixei descansar. Coloquei bastante amaciante com álcool e água. Eu acho que ela vai diminuir bem pouco. Claro que quando lavar ela totalmente, ela vai diminuir um pouco, então vai ficar no tamanho de 1,90. Se eu não me engano, passou acho que 5 centímetros a mais. Mas isso é nada. Rapidinho ela diminui. Eu vou ver se eu consigo tá colocando aqui no chão pra tá mostrando pra vocês o tamanho que essa passadeira ficou. Olha só o tamanho que ficou essa passadeira. Coloquei aqui até na vertical pra vocês verem melhor. Mas ficou gigante, ó. Ficou quase o tamanho todo aqui do meu ateliê. Ó, lá já é a porta de saída, ficou bem grande mesmo. E a cliente queria desse tamanho. A cliente não vai utilizar esse aqui como passadeira. Ela vai estar utilizando para colocar no sofá dela. Eu pego bastante encomenda assim desses tapetes grandes para as clientes utilizar no sofá, como manta, como colocar no protetor de assento. Esse aqui ela me mandou as medidas lá do sofá dela, que ela quer para colocar lá, ó. Mas ficou gigante, gigante. Aqui tá bem claro. É pela manhã cedinho aqui, ó. Eu vou já tá embalando para entregar para ela. Eu vou tá indo pegar uns barbantes lá perto da casa dela e já vou aproveitar e levar. Eu vou estar agora aqui, dobrando ela aqui, colocar na mesa e falar aqui o valor que eu gastei para estar produzindo essa passadeira e por quanto eu vou estar vendendo ela. Olha só como ficou aqui. Essa passadeira aqui eu fiz para essa cliente. Esse mês eu já vendi para ela 2 jogos de passadeira. E se eu não me engano, acho que foi 2 pazinhos de tapetes. Eu já vendi para essa cliente. Então, essa passadeira aqui, o preço que eu vendo ela nesse tamanho, com essas medidas, eu vendo a R$190. É o meu valor aqui de venda. Porém, para ela, eu dei um desconto para ela. Ela é uma cliente que ela me paga à vista. Geralmente é no Pix ou dinheiro, então eu dei um desconto para ela. Eu fiz essa passadeira aqui por R$160 para ela. Porém, se a cliente me comprar só a passadeira, se for a primeira compra, é 190. O meu valor de venda para ela é 190. Para mim, tá um preço bom. 160 também aqui tá bom, porque aqui, se eu for somar o valor do barbante, eu somei aqui, eu gastei R$34 para tá fazendo essa peça aqui. Então, 160 para mim tá ótimo. É uma passadeira que eu faço em um dia. Eu fiz essa passadeira aqui em um dia. Eu comecei, já eram as 8h30 para 9 horas quando eu comecei. E até a hora do almoço aqui, eu já tinha feito essa parte aqui, ó. Apesar que eu tive que desmanchar, eu finalizei. Essa parte aqui eu fiz bem rápido. Porém, essa aqui também não é tão difícil de fazer. É só bloquinho, ó. Pra mim aqui, que já tô acostumada a fazer, é rápido. Porém, eu tive que desmanchar. Eu acho que pela manhã eu ia até avançar um pouco mais. Mas, quando eu parei, que eu percebi o erro aqui, já era quase meio-dia. Aí eu tive que desmanchar e começar a fazer de novo.
Aí eu fiz até aqui essa parte, faltando uma do caramelo aqui, aí eu parei. Quando eu voltei na parte da tarde, agora essa parte aqui, ó, é bem mais demorada, porque essas carreiras aqui, como vai crescendo, né? E aí demorou mais. E também eu não fico só sentada fazendo crochê, né? Eu paro toda hora aqui pra tá fazendo as coisas, meus meninos estão de férias. Então toda hora a gente tem que tá parando. E eu sei que eu finalizei ela toda, arrematei toda, já era quase 9 horas da noite. Parei também para dar janta para as crianças. E é sempre assim. Mas é um trabalho que eu consigo fazer em um dia. Então, o meu dia de trabalho aqui saiu por R$ 125. Então, para mim tá ótimo. Eu não ia ganhar esse valor em outro trabalho aqui na minha cidade, com certeza não. Então, para mim, 160 tá ótimo. Mas se a cliente for encomendar só a passadeira, é 190. Inclusive, eu já fiz. Mês passado, eu fiz uma dessa aqui, em degradê de marrom. Só mudei o canto aqui, ó. Não deu pra mim fazer o vídeo porque a cliente veio pegar. Eu ia levar na casa dela e quando eu dei fé, ela já tava aqui. E eu não tive como gravar. Então, eu fiz. A única diferença aqui, a distribuição de cores foi praticamente essa aqui, ó. Porém, aqui o canto eu não fiz com esses leques aqui, ó. Eu não gosto muito de fazer com esses leques quando é com fio 6. Se for pra colocar no chão, eu não coloco, não faço esse leque aqui com fio 6. Eu faço até com fio 8. Porque eu tenho medo aqui de ficar torto. Porém, essa aqui, ela ficou retinha, ó. Se colocar no chão, ela ficou retinha. Mas eu tenho medo de ficar torto. Então, geralmente aqui eu faço 7 pontos altos aqui no canto, ó. E essa foi a minha produção. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a cada um que ficou comigo até aqui. E aguardo vocês nos próximos vídeos.